Olá, vamos demonstrar nesse vídeo as tecnologias utilizadas pela nossa companhia na parte de agricultura, a produção de grãos e pluma de algodão. Primeiramente, do lado esquerdo aqui, nós temos o tipo de parceria que pode ser formada com possíveis investidores. Tem a que mais é utilizada com os investidores, que é a SCP, que é Sociedade de Contas de Participação. No nosso caso, com 50% para o investidor, sobre ativos e passivos. Isto é, ele é dono de tudo. O investidor que entra nessa parceria, ele é dono de tudo, meio a meio, junto com a companhia. A companhia é a controladora de todas as empresas do grupo, onde que cada CNPJ que faz parte do investidor, onde ele ganha 50% do que foi aportado pelo seu negócio, a companhia administra com 50% e emprega toda a tecnologia. Aqui é o centro, temos a tecnologia de máquinas utilizadas hoje no mercado e a tecnologia de máquinas utilizada por nós. A primeira tecnologia é a aviônica, aviônica para pulverização, também para aplicação de sólidos, adubos em geral. Aqui nessa primeira linha temos a tecnologia de máquinas que existe hoje no mercado, aquela tipo de máquina antiga, as máquinas bem comum que existe hoje que as pequenas fazendas utilizam para a produção. Essas máquinas comum antigas, elas têm uma eficiência de 74% em relação ao manejo de cultivo na linha de produção. Aqui na segunda linha temos as melhores máquinas que existem hoje no mercado, que é a linha da John Deere, a Kaiser, as linhas 640 da John Deere, 640 da Kaiser, a tecnologia da DB74 Exact Merge e assim por diante, onde tem uma eficiência na linha de manejo de 81,5% em média na linha de produção. Depois temos aqui na terceira linha, essa linha amarela, o que existe de melhor da segunda linha, das máquinas existentes hoje, somadas a uma mudança na tecnologia de uma das máquinas. Só uma das máquinas. A gente alterou a tecnologia, a gente melhorou a tecnologia de uma dessas máquinas, aonde que a gente conseguiu obter 85% de eficiência. São 4% praticamente a mais do que o que existe de melhor hoje no mercado. E depois, aqui nessa linha preta, no quarto tipo de máquinas, nós temos as nossas máquinas, 100% nossa, onde a fabricação da máquina é nossa, montagem, tudo, do princípio ao fim. São máquinas com zero emissões e de grande escala, onde se tem 90% de eficiência. Logo abaixo aqui tem as tecnologias utilizadas. A tecnologia existente, a comum hoje, utilizada no mercado com as máquinas comuns, tecnologia comum com as máquinas comuns. Tem a tecnologia normal utilizada hoje com essa segunda linha da John Deere, que é a melhores máquinas que existe no mercado hoje, com a melhor sistema de plantabilidade. Aí depois tem a tecnologia de espaçamento 1.0, que foi o primeiro espaçamento que nós encontramos, que é a nossa tecnologia de conhecimento. Depois tem a nossa tecnologia de manejo utilizada. E depois tem o nosso espaçamento que a gente encontrou, que é o carro-chefe de todo o negócio. E depois tem a nossa semente, a nossa cultivar, que é a melhor semente que já se foi produzida hoje. Todas essas tecnologias podem ser utilizadas com praticamente todas essas máquinas. O que muda é que conforme a tecnologia que você vai utilizar, vai dar uma grande diferença na máquina que você for utilizar.
mas todas elas dá para ser aproveitadas, utilizadas com todas as máquinas, desde que estejam adaptadas a atender aquela demanda de tecnologia. Logo abaixo aqui nós temos a produção de soja por hectare, produção de milho por hectare, e aqui a produção de algodão, pluma por hectare, aqui a semente por hectare, e aqui arrobas brutas, né, de algodão. Aqui é o número de arrobas brutas de algodão. Aqui é a quantidade de plantas por hectare de algodão. Aqui a quantidade de plantas por hectare de milho. E aqui a quantidade de plantas por hectare de soja. Aqui desse outro lado direito nós temos o valor investido por um investidor, o valor aportado para se fazer a safra do ano, os ganhos do investidor, a sua participação, 50%, e aqui o número de vezes que o investidor ganha em relação a uma quantidade de anos de negócio. Nesse caso, como é contas SCP aqui, ó, por participação, então aqui é o número de vezes mínimas que o investidor tem de ganhos nos primeiros 22 anos de parceria. Aqui o tempo de permanência de contrato com o investidor, que nesse caso aqui é permanente, né? O tempo de permanência do contrato é permanente. Se o capital é reinvestido, ou é reembolsado ou não. Nesse caso não é reembolsável, ele fica como comodato sempre, né? O investimento que é feito o primeiro ano, esse valor investido, ele fica para ser reinvestido nos anos seguintes, ano após ano. O que o investidor ganha, os ganhos dele é o lucro do que ele ganha em cima do investimento que ele fez. Aqui é o que os acionistas ganham da companhia, os demais acionistas, né? Aqui é o capital rotativo que a companhia tira anualmente para reinvestimentos, que vai somar junto com esse valor que ficou incomodado. Aqui é o valor que fica de margem de segurança, que é aquele valor para evitar que falte dinheiro no meio do processo, né, de cultivo. Então esse aqui é um valor que fica de margem de segurança todos os anos também. Aqui é o lucro bruto que se tem em cima da produção. Lembrando que aqui nessa explicação não está considerado as carnes, os outros produtos, aqui está considerado apenas a produção de soja, milho e a pluma de algodão. Apenas isso. A pluma de algodão junto com os seus derivados, né, semente, enfim, o que se faz do algodão. Aí o lucro líquido anual, no caso aqui o primeiro ano, né, lucro líquido. Aqui o tempo que o investidor demora para ter o seu reembolso do seu capital investido, considerando apenas os ganhos que ele tem, né, anualmente. Aí aqui o valor, né, que ele já ganhou nos primeiro determinado tempo, aqui no caso aqui é 6 anos. O valor que ele ganhou, quer dizer, ele se auto-embolsou apenas com os ganhos dele. Aqui os primeiros 22 anos de parceria, os primeiros 22 anos de parceria que o investidor ganha, o valor que ele ganhou nos primeiros 22 anos. E aqui é o capital passivo da companhia nos primeiros 22 anos, é o que a companhia acumulou de capital passivo nos primeiros 22 anos. Aqui o custo de produção, o custo da soja, a produção da soja, o custo da produção do milho e o custo da produção do algodão. Indo aqui para essa outra tela, a gente tem um investimento para fazer as 3 safras, soja, milho e algodão no ano. Tem o valor da venda do produto do primeiro ano, o acumulado, que é os lucros, né? Que é lucro líquido que sobrou dessa venda em relação ao custo que se teve. Aqui a quantidade de hectares que se produziu no primeiro ano em relação às 3 culturas, né? Somado as 3 culturas dá o total de hectares. Aqui o lucro bruto,
e aqui o lucro líquido que se teve em relação a essas três produções. Lembrando que as carnes e outros produtos não estão nessa demonstração. Aqui é apenas soja, milho e algodão. Aqui a produção que se teve, os resultados de produção de colheita. Aqui os custos médios de produção para cada uma das culturas. E aqui o lucro médio que se teve de cada uma das culturas. Não dá para rodar a página aqui, rolar a página, porque tem as informações confidenciais logo abaixo. Aqui é a parte das entregas, quantidade, tempos, meses, produto, navios, datas, enfim, de toda a produção. Então, explicada a tabela, vamos começar aqui a demonstração das tecnologias. Vamos começar pela tecnologia mais simples, a mais comum que tem, apenas utilizando a máquina comum, com o que mais comum se tem de se fazer a planta, a cultura. Utilizando apenas a máquina comum que tem no mercado, que todo mundo utiliza, que tem 71,3% de eficiência na produção. Esse agricultor que utiliza esse tipo de máquina, sem considerar a plantabilidade, apenas a máquina. Ele colhe uma média de 71 sacas de soja, 100 sacas de milho e 219 arrobas brutas de algodão. Ele tem um custo médio de 71 sacas de soja para produzir, 78 de milho e 102 de algodão. Agora vamos utilizar o que existe de melhor de máquinas no mercado, o que todas as fazendas, as maiores fazendas do Brasil utilizam, com a nossa tecnologia de manejo. Isso já nos dá 34% de lucro líquido anual, 94 sacas de soja colhidas por hectare, com apenas 274 mil plantas, 141 sacas de milho por hectare, com apenas 66 mil plantas, e 363 arrobas de algodão, com apenas 68 mil plantas, com um custo de 62 sacas de soja por hectare, custo de 74 de milho e 90 arrobas de algodão. Agora, se nós utilizar a nossa semente, com o que existe de melhor de maquinário no mercado hoje, utilizando a nossa semente com a melhor máquina que existe no mercado hoje, nós vamos colher 215 sacas de soja por hectare, com apenas 267 mil plantas por hectare. Vamos colher 111 de milho, com 69 mil plantas por hectare. E vamos colher 341 arrobas de algodão, com apenas 69 mil plantas por hectare. Lembrando que a nossa cultivar é apenas a de soja, por isso que as outras cultivares aqui continuam a mesma coisa, o resultado dos anteriores, só muda o soja, porque a nossa cultivar é o soja. Já temos um lucro líquido de 74% no ano. Agora, se utilizar se utilizar as melhores máquinas que existem no mercado com o nosso melhoramento de tecnologia da máquina, a gente já passa a colher 230 sacas de soja por hectare, com apenas 267 mil plantas por hectare. E o milho melhora ali, dá 118 com 69, e a algodão 396 com 69 mil plantas por hectare. Um lucro líquido anual de 109,4%. Passou de 91 para 109. E se utilizar a aviônica, nós passamos a colher 240 sacas de soja por hectare, com 276 mil plantas, 126 de milho, com 73 mil plantas, e 416 arrobas de algodão, com 71 plantas. E nosso lucro líquido anual passa para 116%. O lucro bruto é 216, né? O líquido é 116%. Agora, se não utilizar o melhoramento da nossa máquina, apenas o que existe de máquina melhor, o que no mercado hoje, com a aviônica,
vai colher as 230 de soja, por causa da nossa tecnologia da nossa semente, um custo de 70%, de 70 sacas. Esse detalhe é importante. Voltando lá na nossa máquina, na nossa tecnologia de melhoramento da máquina, né? É o que existe de melhor, lembrando que aqui é o que existe de melhor de máquina no mercado, com apenas uma máquina que a gente melhorou a tecnologia dela. O nosso custo é de 58 sacas só de soja por hectare, 66 de milho e 83 arrobas de algodão. Agora, se não utilizar a nossa tecnologia, apenas a melhor máquina que existe no mercado, o custo é de 70 sacas por hectare e 70 de soja e 78 de milho e 92 arrobas de algodão. Então já vê que muda muito o custo aqui. E o lucro cai para 81% só líquido anual. Agora, se utilizar aquela máquina bem comumzinha com a aviônica, utilizando a nossa semente, já vai colher só 203 sacas de soja por hectare, com 276 mil plantas, 106 de milho, 73 mil plantas e 253 de arrobas de algodão com 71 plantas. E o lucro cai para apenas 39% de lucro líquido no ano, mesmo utilizando a nossa semente. Então vocês podem reparar no vídeo todo aqui que se tu utilizar a máquina adequada, seu lucro ganha, sua produção aumenta, seus custos diminuem por hectare. Agora, se você usar a máquina inadequada, seus custos sobem lá em cima, sua produção diminui por hectare e seu lucro naturalmente diminui. Quer dizer, é bom no vídeo assim porque vocês podem parar o vídeo e ver todas as informações corretas aqui conforme vai mudando a tecnologia de máquina, e mesmo utilizando a mesma semente, a mesma coisa. Mesmo utilizando a nossa semente, só muda a máquina e olha a diferença que dá. Se utilizar a nossa semente com as melhores máquinas que existem no mercado, apenas com uma tecnologia de uma das máquinas melhorada, que é o trator, resumindo a história, a gente apenas melhorou a tecnologia do trator, olha a diferença. O custo cai para 58 sacas, de 70 e poucas lá que estava, para 58 sacas de soja. Enfim, e aumenta a produção. Se colhe mais com praticamente o mesmo número de plantas, ou até menos, deixa eu ver aqui, 276 mil plantas para outra comum, mesmo número de plantas, se colhe muito mais com o mesmo número de plantas. Então tudo isso influencia demais. Agora vamos aqui tirar essas tecnologias e vamos suprimir aqui as tecnologias aqui dos espaçamentos, porque senão vai aparecer aqui o nosso espaçamento, né? Então vamos suprimir essa informação que é confidencial, né? Tá suprimida a informação. Aí aqui também vai suprimir tudo, porque suprime a informação confidencial, né? Fica tudo zero. O que existe melhor de máquina no mercado hoje, sem o melhoramento nosso de tecnologia. Aqui, apareceu a informação de custo, só que aqui a produção é suprimida por causa da informação, a tecnologia da informação, né? Aqui também o espaçamento também foi suprimido por causa da tecnologia da informação. Vamos utilizar, vamos falar aqui em porcentagem de lucro líquidos, né? Se utilizar o nosso espaçamento com a nossa semente, com o que existe de melhor de maquinário hoje existente no mercado, incluindo a aviônica, vai se ter um lucro líquido de 166% no ano, com apenas 78 sacas de custo por hectare de soja, 88 de milho e 108 arrobas de algodão. Se utilizar o nosso manejo somado ao espaçamento e a nossa semente, vai-se, com o que existe de melhor de maquinário hoje no mercado, vai-se ter um lucro líquido de 186% no ano, com 80 sacas de custo por hectare, 90 de milho e 109 arrobas de algodão. Se não utilizar na semente apenas o manejo e o espaçamento, vai ter um lucro de 91%, com um custo de 73 de soja, 90 de milho e 109 de algodão. E vamos utilizar nossas tecnologias de máquina. Vamos colocar aqui o que existe melhor de maquinário,
com a nossa tecnologia melhorada de uma das máquinas. Passa a ter um lucro de 240% por ano, 240% de lucro líquido, o bruto é 340, né? 240 líquido, com 66 de custo de soja por hectare, 77 de milho e 102 arrobas de algodão por hectare. Agora vamos tirar essa máquina e vamos utilizar só as nossas máquinas, utilizando só as nossas máquinas. A gente passa, se utilizar a nossa máquina, só a nossa máquina, 0% emissões, com a nossa tecnologia de manejo, a nossa tecnologia de espaçamento e a nossa semente, passamos a ter um lucro líquido de 319% no ano, 419 bruto, 319 líquido por cento ao ano. O nosso custo de produção cai para 57%, 57 sacas de soja por hectare, 92 de milho e 88 arrobas de algodão. E isso utilizando nossa tecnologia de manejo, nossa tecnologia de espaçamento, nossa semente, somados 3 itens com a nossa máquina. Esse é o nosso lucro. Podem parar o vídeo aí e analisar as informações. Agora vamos supor que nós utilize as nossas 3 tecnologias, mas com as máquinas comum de mercado. Vamos botar aqui a máquina comum de mercado, sem aviônica. Vai ter apenas um lucro de 103%, que é um lucro bom, né? Mas em relação à nossa tecnologia, o total é pequeno. Vamos botar o que existe de melhor de maquinário hoje no mercado. Dá um lucro de 175% líquido, com custo aqui de 78 sacas de soja por hectare. E se utilizar aviônica, vai para 80 sacas de soja por hectare, com lucro de 186% líquido. O bom desse vídeo, que em relação às explicações, tudo, as demonstração, que qualquer um pode pausar o vídeo a qualquer momento e olhar bem as informações de tudo que aparece. Vamos tirar aqui a nossas tecnologias e vamos deixar as máquinas com melhores máquinas que tem no mercado, com a aviônica, com a tecnologia normal que todo mundo utiliza. Se tem 39% de lucro anual, isso é o que as melhores fazendas têm. Vamos voltar às informações aqui que tinham sido suprimidas dos espaçamentos. Aqui voltou, né? Então aqui é o que todo mundo, as melhores fazendas do Brasil produzem, que é isso aqui, a melhor tecnologia de maquinário com a aviônica. Eles têm um lucro anual líquido de 39%. Eles produzem 94 de soja, com 310 mil plantas finais por hectare, com 137 de milho e 419 de arrobas de algodão. Eles têm um custo de 64 pelo preço que está o soja hoje, né, e o milho e o algodão. Eles têm um custo de 64 sacas por hectare esse ano, né, e 76 de milho e 95 arrobas de algodão por hectare. Isso é a realidade, essas informações mais que precisas de produção. Sem aviônica, melhor maquinário que existe no mercado, e a produção normal. Sem a produção normal, apenas melhores maquinários, sem aviônica. Com aviônica, melhores máquinas, melhores fazendas existentes hoje, sem aviônica. E com aviônica. E é isso aí. Esses são os resultados reais. Já o nosso custo de produção das nossas fazendas é esse aqui. Com a aviônica, nós utilizamos a nossa tecnologia com a aviônica. Isso é o que nós utilizamos. É o que nós obtemos de resultado hoje. Com a aviônica, com as melhores máquinas existentes, com a tecnologia melhorada. Esse é o nosso custo de produção por hectare de soja, 55 sacos por hectare. Hoje, pelo preço que está a soja hoje, se o preço estivesse melhor, isso aqui caía, diminuía mais ainda.
65 de milho, 82 de algodão. Nós colhemos 407 arrobas hoje, com apenas 70 mil plantas. 132 de milho, com apenas 76 mil plantas. 93 de soja, com apenas 294 mil plantas. Nós temos um lucro líquido de 53% por ano. Era isso por enquanto que dá para mostrar.